Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com alegria estamos no nosso curso sobre os 10 mandamentos e estamos no 7º mandamento. Vitória, estamos chegando no final, pessoal. Vamos, coragem, perseverem. 7º mandamento, não roubar. Né? Para a gente falar desse mandamento, antes de tratar do mandamento em si, para vocês fazerem o exame de consciência, a gente tem que entender, primeiro, né, alguma coisa a respeito da virtude da justiça. Por quê? Porque todos os mandamentos, é evidente, todos os mandamentos, de alguma forma, num sentido geral de justiça, todos os mandamentos violam uma realidade de justiça. Não é isso? Então, é evidente, o justo, o santo, né, obedece os mandamentos. Mas acontece que existe um capítulo, né, da nossa vida, que é o nosso relacionamento com as outras pessoas. E dentro desse relacionamento com as outras pessoas tem a questão da propriedade. Aquilo que é dos outros, que não é meu. Né? Aquilo que eu preciso desenvolver como virtude. E as pessoas, quando falam de justiça, elas não fazem ideia de que isso é uma virtude. A própria palavra justiça, né? Você pensa o quê? Justiça é uma coisa, é uma situação. Eu quero justiça, né? Vamos pra rua, justiça, justiça. Mas ninguém pensa que existe uma virtude da justiça. O que é virtude? Né? Virtude é fazer coisas boas com facilidade. Por exemplo, eu posso manter a sobriedade, ou seja, não beber, né? Não me embriagar, com dificuldade. Toda vez é uma luta. Eu vejo um copo, opa, uma luta. Mas a pessoa que tem a virtude da sobriedade, né, que é um capítulo da temperança, essa pessoa não precisa fazer força. Aquilo já faz parte dela. É normal que ela não vai beber muito. Uma pessoa que tem a virtude da castidade pode cair na castidade, mas é natural para ela que aquilo já está adquirido, já é o jeito dela viver. Né? A pessoa que tem a virtude da justiça também. Vamos supor que você vai ao supermercado e a funcionária do caixa dá o troco errado. E aí você, quando está indo para o carro, olha para o dinheiro e nota que o troco está errado. Aí tem aquela, devolvo, não devolvo. Nossa, mas esse dinheiro aqui, eu podia pagar tal conta com ele. Não, mas eu tenho que devolver. Não, mas eu estou precisando do dinheiro. Não, mas eu tenho que devolver. Vou lá e devolvo. Toma. Pronto. Eu fiz um ato de justiça. Mas a virtude da justiça é quando a pessoa vê o dinheiro. Meu Deus! Moça, a senhora errou. A pessoa sente quase uma repugnância de ficar com aquilo que não é dela. Entende? Porque aquilo já está adquirido, já está, né? Principalmente quando a pessoa está em estado de graça e não tem só a virtude da justiça adquirida, tem a virtude da justiça ali, né? Motivada por Deus, infusa, né? É essa coisa. Então, o que é justiça? Unicuique sum tribuere. Dar a cada um o que é o seu. Né? Dar o que é devido ao outro. Só que essa coisa de propriedade, né, que é do outro, isso daí é uma coisa que nos últimos tempos as ideologias têm questionado. Você pega, por exemplo, antes da Revolução Francesa, tinha o Jean-Jacques Rousseau, né, com o mito do bom selvagem, que nós seres humanos nós nascemos e somos bons quando nascemos, né? Já temos uma bondade intrínseca, etc, etc.
Então ele diz claramente que a propriedade privada, né, ela foi inventada quando o primeiro egoísta louco levantou uma cerca e todo mundo aceitou. Os bobos, né, os bestas aceitaram a cerca. Essa terra é minha. Quando antes, né, na horda primitiva, tudo era de todo mundo. E se você for ver, isso entrou na consciência das pessoas, de tal forma que a gente vive numa cultura filomarxista, né? Onde a propriedade privada parece que é um egoísmo, é uma coisa errada. Não, mas não é meu, é de todos. Então a gente tem que entender o ensinamento da igreja e aquilo que é a realidade dos fatos. Quando Deus criou o homem, né, ele disse a Adão e Eva: crescei, multiplicai-vos, dominai a terra. Então, o mundo, as coisas materiais foram dadas para o homem, e o homem tem uma coisa chamada domínio. Dominus, ele é senhor, dominai. E o que é domínio? Domínio quer dizer o seguinte: eu posso, né, usando a minha vontade, determinar o que é que aquela coisa, para que é que aquela coisa vai servir. Eu mando naquilo, ok? Então, eu tenho domínio. Bom, então, nesse sentido, tudo é de todos, porque Deus deu à humanidade. Mas acontece o seguinte: a sua vida é sua. E é sua, tá? O bem do seu corpo e da sua alma é uma vida que é dada por Deus a você, mas não com domínio absoluto. Você tem essa vida como uma tarefa. Deus deu a você a tarefa de cuidar dessa vida e usá-la para o bem, para o amor, para servir a Deus. A vida é sua, sim, mas você não é o Senhor da vida. Ok? Importante isso. Você tem o domínio sobre a sua vida, mas não é um domínio absoluto. Você não é o Senhor da vida. Então você tem o dever de cuidar da sua vida. Ora, se você tem o dever de cuidar da sua vida, você tem o direito de cuidar da sua vida. É interessante isso, né? As pessoas falam só de direitos e não lembram. Não. Se eu tenho o dever de cuidar da minha vida, eu tenho o direito de cuidar da minha vida. Se eu tenho o direito de cuidar da minha vida, eu tenho o dever. As duas coisas estão juntas. Então, se eu tenho o dever de cuidar da minha vida, eu tenho o direito de usar os meios para preservá-la. Então, você tem um corpo. O seu corpo precisa de alimento. O seu corpo precisa de vestuário. O seu corpo precisa de habitação. O seu corpo precisa de remédio, portanto, plano de saúde, portanto, sei lá o que, etc. Vejam, você que tem o dever de preservar a sua vida, porque Deus deu essa vida para que você sirva a Ele, existe, portanto, junto dessa realidade do domínio que eu tenho do meu corpo e da minha alma, o próprio fato de eu ser um ser humano que tem corpo e alma significa que eu tenho que ter algum domínio sobre as coisas. Por isso Jesus diz, né? Deus diz lá na criação: crescei e multiplicai-vos, dominai a terra. Dominus, você vai lá e domina a coisa com a sua vontade para servir a Deus. Então a ideia, né, do relacionamento do ser humano com a criação é uma ideia onde o ser humano ele deve dominar a realidade criada, mas esse domínio do homem
ele funciona se o homem estiver submetido a Deus. Ou seja, olha só, o homem é dominus da criação, mas Deus é dominus do homem. O que é que acontece quando as pessoas eliminam Deus? Se você elimina Deus, o homem vira Deus. Ele vira o Senhor absoluto. E quando vira o Senhor absoluto, começa a destruição. Hoje em dia se fala tanto de ecologia, não é? Por que aqui os seres humanos estão tendo um relacionamento com a realidade criada de forma tão disfuncional, de destruição? Porque o homem se sente dominus absoluto. Aí, esse homem que não tem Deus começa a funcionar como um Deus, um Senhor absoluto, e começa a destruir tudo. Aí os ecologistas radicais dizem o quê? Que o ser humano é o câncer do planeta. Tem que destruir o ser humano. Tem que acabar com o ser humano. Então, vejam, como uma coisa puxa a outra, né? Veja, do Jean-Jacques Rousseau, que diz que o homem não tem domínio sobre a criação, olhando o homem como bom selvagem, etc e tal, tudo é de todo mundo, etc e tal, você passa para a Revolução Marxista, que diz, não, mas aí então propriedade privada está errado, então vamos matar todo mundo, vamos fazer a revolução para que tudo seja de todos, etc, etc. E como isso nunca é suficiente, agora você tem o ecologismo radical, que é o último capítulo, né? Não o último no sentido de final, mas o último, quer dizer, o mais recente capítulo da Revolução Marxista, onde no fundo, se usa, né, a inversão, onde o homem agora já não importa mais nada. Ou seja, todo mundo faz passeata para defender os animaizinhos, mas que se cometam abortos e no Brasil sejam assassinadas milhares de pessoas todos os dias, é uma trivialidade. Vejam como, quando você tira Deus, as coisas ficam desreguladas. O homem começa sendo Deus e termina sendo escravo. É como o filho pródigo, né? Pai, dá-me a parte que me cabe da herança. Saí de casa, fui, sou dono do meu nariz. Daqui a pouco você está invejando a comida do porco. Inverteu tudo e agora você é escravo. Então, quando a gente falar, então, do 7º mandamento, não furtar, o que está por trás, não é essa ideia de que existem coisas que são minhas. Mas são minhas nesse relacionamento harmônico de direitos e deveres. E essas coisas que me pertencem são minhas. São para o meu uso, para que eu possa cumprir aquilo que é a minha missão com Deus. Quando aquilo começa a ser uma realidade absoluta, onde o ser humano toma o lugar de Deus, você começa a desconfigurar as coisas. E aqui eu estou falando somente, por enquanto, do relacionamento do ser humano com as coisas, com a propriedade. E o que dizer então quando você coloca outras pessoas, não é? Outras pessoas. Aí o negócio, o meu relacionamento com a propriedade é também a propriedade dos outros. Ora, quando eu vejo aqui, quando eu sou um projeto de Deus, quando eu faço aquilo que está dentro do projeto de Deus e que me aproxima da felicidade eterna, do céu, de Deus,
da participação naquilo que é a vida divina, etc e tal. Eu estou indo na direção daquilo que Deus quer. Eu chamo isso de bem. Ok? Agora, quando eu faço alguma coisa que me afasta daquilo que é o projeto de Deus, eu chamo aquilo de mal. Até aí, você então começa a ver, né, filosoficamente, que bem e mal não são coisas assim, subjetivas. Para mim é pecado ou para mim não é pecado. Não, acontece o seguinte, você foi feito por Deus. Então, se você tomar um veneno, aquilo destrói você. Aquilo é objetivamente mal. Se você tomar um alimento saudável, aquilo ajuda você, isso é objetivamente bom. Isso, estou dando um exemplo bem corriqueiro, bem material. Com relação às virtudes, às coisas, os mandamentos todos que nós estamos vendo, quando você faz a vontade de Deus, serve a Deus lá, os 3 primeiros mandamentos, ou então quando você faz as coisas com o próximo, quando você respeita seu pai e sua mãe, quando você respeita a vida do outro, quando você vive a pureza e a castidade, quando você respeita a propriedade dos outros, etc. e tal, você está fazendo coisas boas. E isso é o bem e o mal. Agora, quando você pega no seu relacionamento com o outro, ou seja, o bem e o mal referido ao outro, você chama esse bem de justiça. E quando você faz o mal referente ao outro, você chama esse negócio de injustiça. Então aí você começa a enxergar onde é que entra, né, a virtude da justiça, o fazer o bem, levando em consideração as outras pessoas, porque ninguém de nós, né, é isolado. Não é possível você viver isoladamente. O fato de você estar aqui na minha frente é sinal de que você não está isolado, porque alguém alimentou você quando você era criança, alguém deu a você cultura, educação, religião, etc. e tal. Tudo isso você recebeu dos outros. Você tem que se relacionar também com os outros. Então, quando você se relaciona com os outros de forma adequada, isso está um relacionamento de justiça, porque você está dando ao outro o que é do outro, e o outro está dando a você o que é seu, e vocês dois juntos estão dando à sociedade aquilo que é próprio da sociedade, do bem comum de todos, etc. Quando você se relaciona com o outro e você está destruindo, desconfigurando esse relacionamento, isso não é somente um mal isoladamente falando, né? Você instaura uma coisa chamada injustiça, né? Então, aquela coisa não é somente má, ela é injusta. O que é que o justo e o injusto acrescentam ao conceito de bem e de mal? Acrescenta esta realidade de que nós temos relacionamento com as outras pessoas e os nossos atos têm consequências para com os outros. Isso bate fundamentalmente de frente com o 7º mandamento. Então, quando a gente diz algo do 7º mandamento, quando a gente fala com relação a não furtar, eu estou fazendo esse voo aqui mais amplo com vocês, para que vocês entendam que o 7º mandamento é muito mais do que simplesmente eu chegar e dizer, eu não vou tirar o que é do outro. O 7º mandamento, ele está dentro, o ambiente, o aquário no qual o detalhe que é o 7º mandamento está instalado é uma coisa muito mais ampla, muito mais ampla.
E por que é necessário eu gastar tempo para dizer isso? Pelo seguinte, vocês se lembram? Toda a história desse nosso curso sobre os 10 mandamentos é porque nós queremos, né, amar. Nós queremos um relacionamento de amor. E um amor qualquer, o amor que vem de Deus, o amor caridade. O amor sobrenatural. Mas o amor não é possível sem que eu tenha um andar de baixo, né, que sustenta ele, que é a justiça. Você pode ser justo com a pessoa sem necessariamente amá-la. Mas você não pode amar uma pessoa sendo injusta com ela. Você nunca vai construir esse segundo andar se você não tiver o primeiro. Você precisa do primeiro andar. Você precisa ser justo com a pessoa. Então, tá bom, vamos lá. Quanto é que é? 2 mais 2 é igual a 4? Eu te devo 4, então tá aqui. Só acontece o seguinte, eu te amo. Eu não vou te dar o 4. Eu quero te dar 40. Você superou a justiça. Foi amor. Tá entendendo? Mas não é possível chegar aqui sem passar pelo menos por isso aqui. Então, o bem e o mal que nós realizamos não afeta somente a mim. O bem e o mal que nós realizamos afeta também o outro. Cria uma realidade de justiça ou injustiça. Então vamos resumir aquilo que eu coloquei nessa aula de hoje, que é, eu coloquei vários elementos, né? Agora vamos ver o todo, como é que isso faz sentido para a gente então conseguir fazer um bom exame de consciência com relação ao 7º mandamento, sem ficar em mesquinharias, né? Sem ficar simplesmente com aquela visãozinha tacanha, né? Do que é meu, meu, né? Etc. Claro que isso também é justiça, mas existe muito mais coisa em jogo. Quando a gente vê a razão, quando a gente vê por que é que eu não posso ser injusto, por que é que eu não posso roubar, por que é que eu não posso tirar o que é meu, a gente se sente mais motivado para viver a coisa. Então, vamos lá, vamos amarrar as pontas. Primeira coisa, não é? Nós dissemos que aqui não é possível a gente viver sem ter a virtude da justiça. E nós vimos que a virtude da justiça, né, ela é a realidade de dar a cada um que é seu como um hábito, uma coisa que é normal, faz parte de mim. Uma pessoa justa, né? É uma pessoa que sente um horror, né? De tirar aquilo que não é dos outros. E geralmente essa coisa de roubar, o pessoal já está sensibilizado. Eu vejo no confessionário, né? Eu vou passando os mandamentos com a pessoa, às vezes a pessoa fez o exame de consciência, mas você vê que está faltando alguma coisa, você vai passando os mandamentos, aí quando você chega, roubou alguma coisa de alguém, a reação de 99% das pessoas, não, isso não. Né? A pessoa cometeu adultério, usou droga, aprontou, pintou o 7. Mas quando se diz, você roubou alguma coisa de alguém? Diz, não, isso não. Aí você vai e diz, espera lá, deixa eu arranhar esse verniz aqui. O que é que está por baixo? Mas você tirou proveito das situações, trapaceou, contou mentiras para conseguir um lucro indevido, vendeu gato por lebre, contraiu dívidas sabendo que não tinha condições de pagar, etc, etc.
Aí a pessoa que estava tão convicta, dizendo, não, isso não, se dá conta, né, que o relacionamento dela com o direito dos outros não é tão sensível assim. Que ela precisa dar uma melhorada. E que ela precisa desenvolver essa virtude da justiça, essa sensibilidade de dizer, o que não é meu, não é meu. O que não é meu, eu posso até receber do outro como um dom, com gratuidade, com gratidão. Mas o que não é meu, não é meu. O que eu não tenho domínio, eu não tenho domínio. Porque eu não posso tomar o lugar de dominos daquilo que eu não tenho domínio. Porque isso é, de alguma forma, eu me fazer Deus, de algum, né, num certo grau, num grau maior ou num grau menor. Então, a virtude da justiça que nós vimos no início da aula, ela tem esse relacionamento de que, não, eu não sou Deus, calma lá, pera lá, eu não posso tudo. Essa realidade de olhar para o direito do outro, o relacionamento do outro, a questão do outro, que não é somente o bem e o mal, não é somente para mim. O bem e o mal é também com os outros. O bem e o mal é justiça e é injustiça, conforme a forma que eu me comportar. Se eu não viver isso, não é? E não procurar caprichar na justiça, eu não consigo dar o passo maior que é chegar no amor. Nós temos uma cultura geral de que, não, Deus não é o Deus da justiça, Deus é o Deus da misericórdia, do amor, etc e tal. Sim, beleza, mas acontece o seguinte, quando eu digo que Deus não é o Deus da justiça, quer dizer o seguinte, Ele não é só da justiça. Ele supera a justiça com a misericórdia. Entendeu? Isso quer dizer que não é que Deus não está nem aí com a justiça. É que Ele quer superar a justiça com um amor maior. E nos convida, nós que somos filhos dele, a viver isso. Mas se você não tiver sensibilidade para viver a justiça, você nunca vai dar o passo de ser amoroso, misericordioso, bondoso, generoso, né? Magnânimo, magnificente e com bem limitado. Então, essa é a realidade, né, dessa virtude da justiça, assim, uma abordagem assim, bem superficial, bem tranquila, né, assim, popular. Eu sei que eu coloquei coisas, fiz pensar, etc, etc, mas tem muito mais coisas que a gente poderia fazer e dizer a respeito da justiça. Mas eu queria que vocês levassem isso em conta, como horizonte, quando nós formos investigar verdadeiramente a questão do mandamento de não furtar. Tá bom? Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.